Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é madrugada, agora são meia-noite e 54. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos fechar o capítulo 7 da Era do Capital, do Hobbes. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: fracasso das políticas e dependência ocidental, o terceiro mundo e a ocidentalização, visão de revolucionários ocidentais e o contraste entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Para você que caiu aqui, isso aqui é um resumo da obra A Era do Capital, do Hobsbawm. Tem uma playlist aqui no canal com o livro todo divididinho por capítulos e partes. Também tem da Era das Revoluções, mesmo esquema. E a ideia é fazer a coleção toda, aos pouquinhos a coisa vai andando. Nesse vídeo de hoje, como eu já falei, eu estou fechando o capítulo 7. E a dinâmica aqui é bem simples. Eu fiz um resumo, né? O resumo vai ficar aqui na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica sobre esse resumo e trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo para poder ajudar a fixar o conhecimento, beleza? Sem mais delongas, também já está tarde pra caramba. Deixa eu fazer a leitura para a gente poder começar aqui os trabalhos, né? Então, as políticas que foram adotadas no Egito e na China, elas não deram certo, e isso levou a um controle direto, né, por parte dos conquistadores ocidentais. Os líderes desses países, eles preferiram depender dos ocidentais o que dificultou o sucesso dos reformadores locais, né? No início do século XX, as revoluções derrubaram, né, ou transformaram os grandes impérios, como a Turquia, o Irã, também a China, mas naquela época essas mudanças ainda não tinham acontecido, né? O que a gente hoje chama de terceiro mundo, entre aspas, né, os países subdesenvolvidos, estava na época sob o controle dos países ocidentais, né? Isso fez com que essas nações ficassem subordinadas e não recebessem muitas vantagens em troca, por assim dizer. Algumas pessoas nesses lugares achavam que a única saída era adotar o jeito de vida e as ideias dos estrangeiros, né? Elas até faziam alianças com esses estrangeiros contra os líderes locais tradicionais, mesmo que isso significasse aceitar, né, essa dominação por parte da galera de fora, dos estrangeiros, né? Essa galera, ela não era assim apenas consideradas traidores, né, ou marionetes do imperialismo. Eles realmente acreditavam que os estrangeiros podiam ajudar a construir sociedades mais fortes, né, capazes de resistir até mesmo ao próprio Ocidente. Um exemplo disso foi a elite mexicana na década de 1860, que via nos estrangeiros uma chance de progresso e também de resistência. Bom, Marx viu a vitória dos Estados Unidos sobre o México como um avanço importante. Ele acreditava que isso iria ajudar a desenvolver o capitalismo, o que eventualmente levaria à sua queda. Ele também disse que a missão britânica na Índia, né, tinha dois objetivos, né? Importante anotar: destruir a antiga sociedade asiática e construir uma nova sociedade ocidental na Índia. Isso é muito importante. Objetivos: destruir a antiga sociedade asiática e construir uma nova sociedade ocidental na Índia. Para ele, os indianos só poderiam aproveitar os benefícios trazidos pelos ingleses depois que os trabalhadores industriais britânicos substituíssem os dominantes, ou quando os hindus ficassem fortes o suficiente para se libertar dos ingleses, né? O Marx, ele também via a burguesia causando muita miséria, né, destruição, mas achava que isso poderia ser positivo, né, e levar ao progresso. Na prática, a conquista pelos ocidentais destruía as culturas antigas, né, sem trazer benefícios imediatos. Apesar de algumas inovações tecnológicas, né, e melhorias na comunicação, as perdas, né, e as dificuldades também eram muito grandes. Em áreas sob controle direto dos colonizadores, a desordem, né, também a insegurança aumentou bastante, né?
Só alguém assim, muito otimista, né, poderia acreditar que os benefícios superavam, né, ou superariam os problemas. A diferença entre os países ricos e os pobres era muito clara. Na Inglaterra, as pessoas ainda morriam de fome, mas em números pequenos comparados aos milhões que morriam na Índia, né, na China, em Java, nas grandes fomes do século XIX, esse número de pessoas mortas de fome na Inglaterra era pequeno. Na Índia, né, por exemplo, a fome e os desastres naturais mataram milhões de pessoas. Isso mostrava assim, um contraste muito absurdo com os países desenvolvidos, né, que estavam começando a sair desses ciclos de fome. A maioria das pessoas nos países pobres não se beneficiava do progresso trazido pelos países ricos, né? Isso aí era a verdade nua e crua. Esse progresso, na real, ele destruía, né, as formas de vidas antigas e quase não trazia nada de bom. Inclusive, para muitos, né, essas mudanças elas simplesmente não faziam sentido. Quem tentava resistir e manter suas tradições acabava sendo engolido, e o momento, né, em que eles iriam usar o progresso a seu favor ainda estava bastante longe de acontecer. Bom, galera, os pontos importantes do resumo. No Egito e na China, as políticas falharam, resultando no controle ocidental e a desintegração local, dificultando as reformas sem revoluções. Os países considerados subdesenvolvidos estavam sob domínio ocidental, sem compensações evidentes, levando muitos a acreditar que a ocidentalização era a única solução. Os modernizadores locais não eram apenas traidores. Acreditavam que a aliança com os estrangeiros poderia ajudar a criar sociedades capazes de resistir ao Ocidente. Marx via as conquistas ocidentais como progressistas, acreditando que a destruição de sociedades antigas poderia abrir caminho para o desenvolvimento capitalista. Apesar das inovações trazidas pelos ocidentais, a realidade mostrava que as conquistas resultavam em perda de culturas locais e o aumento da desordem nas áreas colonizadas. Havia um grande contraste entre as realidades de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com fomes devastadoras em regiões como a Índia, comparadas às pequenas taxas de mortalidade na Inglaterra. Os povos do terceiro mundo não estavam se beneficiando do progresso ocidental, que era visto mais como uma ruptura de modos de vida do que como uma melhoria. Aqueles que resistiam em nome da tradição foram derrotados, enquanto a resistência através do progresso ainda estava por vir. Hoje foi curtinho, né? Menos de 10 minutos. Mas esse foi o final do capítulo 7 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando. Peço desculpas pela minha cara de sono, pelo boné da preguiça. Se estiverem curtindo aí, deixa o joinha, passa para frente para a galera que está precisando estudar. Se eu esqueci algum ponto importante do resumo, comenta aí. Se você tem alguma observação, alguma leitura adicional para fazer, joga aí também que todo mundo sai ganhando, beleza? Próximo vídeo a gente começa então o capítulo 8. Valeu, falou, bom descanso para vocês, bons estudos. Fui.